Vamos falar do estudo de Efésios, o método indutivo, o método bíblico indutivo de análise do livro. E trata-se de uma ferramenta para que nós possamos estudar a palavra de Deus a partir do próprio texto. O seu crescimento espiritual, o meu crescimento espiritual, baseia-se no estudo e na obediência à palavra. Então, há quatro partes no estudo indutivo. A primeira parte é a observação, é o que eu vejo. A segunda parte é a interpretação, o que isso significa. A terceira é a correlação, é como eu correlaciono com a minha realidade e com outras palavras, com outras experiências. E a última parte é a aplicação, que é o que eu tenho que fazer com esse conhecimento que eu acabo de adquirir. Então, o estudo bíblico indutivo, ele requer uma atenção, requer intenção e compreensão correta das escrituras. Por isso, nós devemos sempre obedecer a alguns princípios de interpretação bíblica. A objetiva deve estar focada na boa interpretação, ou seja, o nosso foco da boa interpretação é chegar ao sentido claro do texto. E qual é a intenção original de quem escreveu aquele livro? Essa é uma pergunta que nós devemos começar por ela. Efésios é uma carta fascinante no seu estilo literário e no seu conteúdo. Ela é considerada a coroa e o clímax da teologia paulina. Para John Stott, Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações. É o que disse William Barclay, que Efésios é a carta suprema de Paulo, é a rainha das epístolas. Ela é uma das cartas da prisão. Filipenses, Colossenses e Filemon foram escritas na prisão em Roma entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Ela foi escrita intencionalmente para a igreja em Éfeso. A igreja foi iniciada pelo casal Priscila e Áquila. Isso está lá em Atos 18, no versos 18 a 21. E foi sedimentada por Paulo em sua terceira viagem missionária. Confirma-se isso lá em Atos 19. A carta foi enviada através de Tíquico, pastor também enviado por Paulo, para encorajar e consolar aqueles irmãos. O fato de que a expressão em Éfeso, aspas, né, em Éfeso, de Efésios 1:1, não se encontra nos manuscritos mais antigos. Isso levou alguns comentaristas a concluírem que a carta era circular e destinada à igreja local de Éfeso e demais congregações da Ásia, daquela Ásia Menor. O tema da carta é a igreja como corpo de Cristo. Nós vamos ver isso no capítulo 1, no capítulo 4, 5, 5. E o edifício e a esposa de Cristo. Ou seja, a igreja ela tem vários adjetivos, né? Várias qualificações nessa carta. A igreja reúne todos os eleitos de Deus, judeus, gentios, de todas as épocas, que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo e têm acesso a Deus por meio do Espírito Santo. A igreja é a família de Deus. E a carta está dividida em duas partes distintas, ou seja, capítulos 1 a 3, exposição doutrinária. Capítulos 4 a 6, exortação prática. Então, a carta une a teologia com a vida, a verdade declarada com a verdade aplicada, e o crer com o fazer. O versículo-chave para a exposição de Efésios é o versículo
1, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o ponto central da mensagem, da carta, é que em Cristo, isso é, em nossa união com Ele, nós somos abençoados com todo tipo de bênção espiritual. O segredo da bênção é a união com Cristo. A expressão em Cristo é a concepção central do pensamento de Paulo, aparecendo 169 vezes nas suas cartas. Ou seja, estar em Cristo significa completa mudança espiritual e acesso a todas as riquezas espirituais. Aquele que está em Cristo é a pessoa mais abençoada da terra. Tá? Então, a carta de Paulo, as cartas de Paulo centralizam-se nisso, e essa carta aos Efésios merece uma atenção especial. Estamos focados nela, estamos fazendo essa observação nela, e me impactou muito também que nessa carta eu pude compreender que até Efésios não havia revelação de que Jesus Cristo ele veio para unir a nação de Israel com os demais povos, judeus e gentios. Foi nessa carta também que foi revelado que a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais, e Deus colocou tudo sujeito a Jesus, tudo está debaixo dos seus pés, e esse poder ele deu à igreja. Por consequência, nós podemos entender que a igreja tem essa autoridade também na terra. E eu até ouso dizer que as nações que têm o privilégio de ter uma igreja séria, atuante, uma igreja que trabalha, que opera em favor da nação, uma igreja, a igreja de Cristo verdadeiramente é uma nação bendita, bem-aventurada. Diz a palavra: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então eu quero deixar essa pequena mensagem para que você possa meditar no livro de Efésios.